Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Meus prezados irmãos e irmãs aqui reunidos na matriz de São João Batista, participando da liturgia deste domingo, quando a igreja nos convida a celebrar o 11º domingo do tempo comum. No Salmo 99, que nós acabamos de rezar, como resposta à palavra de Deus, acredito que no refrão nós vamos entender qual é a grande mensagem que a liturgia hoje quer deixar para a nossa vivência na fé cristã. O Salmo diz: nós somos o seu povo e o rebanho do Senhor. Digamos todos mais uma vez. E assim, podemos entender que a liturgia da palavra deste domingo vem reafirmar que nós somos o povo eleito do Senhor. E Ele se aproxima sempre de nós com amor sem medida e misericórdia eterna. Na primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, Deus chama Moisés e o conduz para o alto de um monte e lhe dá preciosas recomendações. E as recomendações dadas a Moisés são para todo o povo. Quais são essas recomendações? Obedecer, observar a aliança, o pacto feito entre Deus e o povo, e respeitando esse compromisso, o povo se tornaria uma propriedade de Deus. E sendo propriedade de Deus, estaria seguro, amparado com um bom pastor. Porém, não é bem isso que nós vamos contemplar e o que vai acontecer, como nós ouvimos no Evangelho narrado segundo Mateus. E neste Evangelho nós temos aqui o resultado de uma vida que se dispõe a viver na contramão daquilo que Deus pede e deseja de cada um de nós. Deus pede a Moisés obediência e observar o pacto, a aliança selada entre ele e o povo. E aí
o Evangelho mostra exatamente que o resultado da desobediência a Deus e a aliança é o quê? É o desamparo. É uma vida sem perspectiva. É uma vida cansada. Por isso o Evangelho começa dizendo que uma multidão de gente cansada, abatida, como ovelhas sem pastor. Não é que Deus tenha abandonado aquelas pessoas à mercê dos lobos, mas elas haviam abandonado a Deus, preferindo outros deuses, outros pastores, os quais as abandonaram quando mais precisavam delas. E é com essa multidão de expoliados que Jesus se depara. E quando Jesus a encontra, seu primeiro sentimento, diz o Evangelho, é de compaixão. E a compaixão é um sentimento divino. É um sentimento divino porque nos faz sentir o sofrimento do outro como se ele fosse o nosso próprio sofrimento. Então, sentir compaixão significa ter um sentimento muito profundo que vem de dentro, que é acometido. Quem é acometido por esse sentimento, meus irmãos e irmãs, não descansa enquanto não fizer algo para diminuir a dor e o sofrimento do outro, porque essa dor e esse sofrimento não são apenas do outro, mas também suas. Então Jesus, ao ver aquela multidão de sofredores, se desmancha de ternura por ela e percebe que há muito que fazer, mas ainda são tão poucos os que se dispõem a fazer algo pelos outros. Então, esse é o primeiro aspecto do Evangelho, a compaixão que Jesus sente pelo povo. E a compaixão aqui não é pena, não é dó, é algo muito maior, é algo muito mais profundo. E eu acredito que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma das mais completas e belas e simples definições do que é a compaixão. Ela diz: se a dor do outro não doer em você, você não entendeu ainda o sentido do que é o verdadeiro amor. É compaixão. É assim que ela define. A dor do outro que me atinge, que dói, né? Exatamente, falta compaixão nesse mundo em que vivemos. O que as pessoas têm é pena, mas não compaixão. Pena é aquele sentimento mesquinho que não nos mobiliza. Você apenas sente, admira, comenta. Então quem tem pena vê o sofrimento do outro, acha um coitado, mas não move um dedo para ajudá-lo a sair dessa situação de sofrimento. E a constatação aqui no Evangelho de Jesus, de que a colheita é grande, mas que os trabalhadores são poucos, e elucida bem essa realidade de falta de comprometimento com a vida. Vidas são ceifadas pelo descaso, abandonado, morte. Poucos são os que se colocaram a serviço, doando a sua vida para que outros a tenham. Então Jesus foi quem deu esse exemplo primeiro, como vemos na carta de São Paulo, da segunda leitura de hoje. Diante da nossa fraqueza, do nosso abandono por causa do pecado, de tantos erros cometidos, Ele deu a vida por nós, diz o apóstolo, para que tivéssemos vida. É o maior exemplo de compaixão. Dar a vida por alguém que amamos é um sinal grandioso de amor. Então, dar a vida por um pecador é sinal indescritível desse amor. Jesus fez isso por nós, diz São Paulo. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É a explicação mais contundente da compaixão de Deus por nós e da compaixão de Jesus pela multidão abandonada. Então é importante, meus irmãos e irmãs, destacar que Jesus, quando chama, escolhendo os seus primeiros seguidores, aquele grupo de 12, a quem ele iria confiar a missão, a continuidade da missão no mundo, na história da humanidade. Quando ele chama os 12, é bonito percebermos que Jesus não chama homens perfeitos, mas chama as pessoas muito simples, pessoas simples. Aquele que mais tarde iria negá-lo, Pedro,
aquele que depois iria traí-lo, aquele que iria duvidar, impondo condições, no caso de Tomé: se eu não vi, se eu não tocar, eu não acreditarei. Então ele não chamou homens santos, perfeitos, para dizer. Deus também continua a chamar a cada um de nós em meio às nossas imperfeições. E Deus nos chama e nos envia para ter diante do mundo, assumir diante do mundo a mesma missão de Jesus. Mas mais do que anunciar, é testemunhar essa verdade. É a missão de todo seguidor de Jesus Cristo, movido por essa sensibilidade, pela compaixão, estar diante do outro, ser essa presença de Deus na vida, sobretudo, daqueles que se sentem desamparados, sem perspectiva, sem coragem, sem força para viver e enfrentar a dinâmica da vida com todos os seus desafios. Então, já dizia Dom Helder Câmara, Deus não chama os capacitados, Deus não chama os prontos, mas Deus chama a todos, e a todos, quando Ele chama, que obedece, que responde ao seu chamado, Ele capacita com a graça do seu amor. Então hoje é importante destacar que exatamente isso, que Jesus, quando chama a todos, independente de quem quer que seja, e Ele dá oportunidade a todos igualmente. Porém a resposta que damos a Ele é que será diferente. Podemos perceber que são as pessoas bem distintas uma das outras, e aí nós nos colocamos diante dessa verdade. Aqui estamos celebrando a nossa fé, reavivando em Deus a nossa esperança e pedindo ao Senhor que, assim como os 12 se deixaram ser alcançados pelo chamado de Jesus, nós também, pela vivência da fé, mediante o batismo que todos nós recebemos, também nos sintamos como que alcançados e renovados para viver a missão no dia a dia, né? Sem desanimar, sem nos sentirmos como que perdidos ou sem perspectiva diante da própria vida. E hoje nós queremos reafirmar essa fé. Senhor, eu creio, Senhor, na Tua verdade, eu creio, Senhor, na Tua palavra, mas aumenta a minha fé, para que eu possa retomar a minha vida e cultivando no meu coração a mesma atitude de Jesus, porque essa é a missão de todo cristão no mundo. Há 60 ou há 70 anos atrás, o então Papa Paulo VI, hoje santo, ele dizia o seguinte: o nosso mundo está cansado, mas o nosso mundo está cansado de palavras vazias, de promessas não cumpridas. O nosso mundo está cansado e não precisa mais de discursos. Nós não precisamos mais de promessas, palavras bonitas. Nós precisamos o quê? Do exemplo. Nós precisamos do testemunho, do testemunho. E isso, sobretudo, de nós que nos colocamos como seguidores daquele que é o Senhor da vida. Então, que Deus, em Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, nos abençoe, nos fortaleça na caminhada, na vivência da fé. E hoje é dentro desse Espírito que a nossa paróquia aqui de São João já entra no ritmo de vivência de mais uma festa, em honra ao nosso padroeiro, que vamos celebrar de hoje até o dia 24, como um tempo de encontro, como um tempo de reflexão, como um tempo de festejar, de reencontrar pessoas, de se alegrar, tanto na parte social, mas sobretudo na parte da vivência religiosa, quando todas as noites aqui teremos um momento de reflexão, um momento de celebração, de louvores, para fortalecer essa fé que em Cristo Jesus nós assim somos todos chamados e enviados para testemunhar diante do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Pai bondoso, para ser vosso reino de sacerdotes e nação santa, pedimos vossa força rezando. Após cada prece, digamos: derramai em nós, ó Pai, a vossa compaixão. Todos. Derramai em nós, ó Pai, a vossa compaixão. Dai à Igreja vosso coração, que se compadece ao ver pessoas abandonadas, sem alguém que partilhe de seu sofrimento. Rezemos. Derramai em nós, ó Pai, a vossa compaixão. Dai-nos um santo coração sacerdotal, que procure santificar, divinizar e humanizar os relacionamentos entre irmãos e irmãs. Rezemos. Derramai em nós, ó Pai, a vossa compaixão. Dai-nos vosso divino amor, capaz até de morrer pelos inimigos, na ânsia de os ganhar para vós. Rezemos. Derramai em nós, ó Pai, a vossa compaixão. E agora, em silêncio, cada um também possa colocar diante de Deus aquilo que você trouxe para rezar. Agradecer os livramentos, as alegrias, as conquistas, as incertezas, situações que tantas vezes nos levam ao desânimo, à desmotivação, à desesperança, mas renovando em Deus toda a nossa confiança, assim possamos pedir em silêncio. Pai do céu, tudo isso nós os pedimos por Jesus, na força e na graça do Espírito Santo. Amém. Sentados, dando início à liturgia eucarística, cantemos o cântico do ofertório, o número 14. Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora o teu altar, Esta oferta de amor, quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão